tarde a todos e muito obrigado por esta oportunidade de estar aqui nesta tarde convosco e, no fundo, também por a oportunidade que tive de pesquisar um pouco mais esta matéria. Claro que a minha tarefa está bastante facilitada pela excelente abordagem que a doutora Rita fez e pelo contexto que ela já traçou, pelo que eu me irei, como já foi mencionado, irei centrar mais na temática das publicações infanto-juvenis no protestantismo nascente, embora me vá referir concretamente até a uma publicação um pouco mais tardia, tal como a Rita já mencionou, O Raio do Sol. Como em muitos outros contextos, a imprensa foi também um importante aliado da transmissão dos ideais e da doutrina protestante desde a sua implantação efetiva em Portugal na segunda metade do século XIX. As publicações periódicas tiveram um papel absolutamente central, não só nos processos de propagação da mensagem protestante, como também na manutenção dos elos de comunicação entre as pequenas e dispersas comunidades que iam surgindo, primeiro nos principais centros urbanos, mas desde bem cedo também em alguns meios rurais e em localidades do interior do país, tanto continental quanto insular. Numa época em que o periodismo nacional ainda lutava por uma implantação séria e consistente, não é, pois, de menosprezar o esforço, é verdade que muitas vezes apoiado por entidades estrangeiras, mas, dizia, o esforço que significou para uma incipiente comunidade protestante nacional o desenvolvimento de instrumentos educacionais e informativos, maiormente através da sua imprensa periódica, embora ainda nesta fase nascente. É verdade que a lei da imprensa aprovada após a Revolução Liberal havia facilitado a expansão e a quase universalização, embora não vá muito restrita, deste meio de comunicação. Mas as fortes restrições impostas à expressão pública de correntes religiosas minoritárias, nomeadamente o protestantismo, tornavam naturalmente difícil a circulação destas publicações. É, pois, de assinalar o surgimento neste contexto, e a Rita já mencionou de uma forma mais abrangente este aspecto, mas é de assinalar o surgimento de publicações periódicas protestantes, geralmente de natureza local ou regional, mas que cedo também começam a circular um pouco por todo o país e mesmo além fronteiras. Muitas vezes, pelo menos na historiografia protestante, atribui-se ao jornal A Reforma, já foi mencionado, e que iniciou a sua publicação em 1876 e que foi legalmente reconhecido e vendido nas bancas a partir de 1878 e cuja publicação durará até 1892, mas é muitas vezes atribuído a este jornal, A Reforma, o pioneirismo nesta atividade. No entanto, é que, tal como já foi mencionado também, é que desde 2 anos antes já se publicava o mensário infantil e juvenil, O Amigo da Verdade e da Infância. Faltariam ainda mais de 80 anos até que viesse a ser consagrada a Declaração dos Direitos da Criança, mas a verdade é que, em contexto anglo-saxónico, desde a aurora da Revolução Industrial, que alguns protestantes tinham manifestado particular atenção pelas faixas etárias mais baixas. Daí advindo movimentos de caráter universalista, como as já referidas escolas dominicais e também as YMCA, que em Portugal ficaram conhecidas como, primeiro, uniões e mais tarde, associações cristãs da mocidade. É assim revelador que em Portugal a primeira publicação periódica protestante se centra na temática juvenil, ou infanto-juvenil, se quisermos, e em 1934, bastantes anos depois da sua fundação, mas torna-se o órgão oficial das escolas dominicais. O Amigo da Verdade e da Infância, que mais tarde viu o seu título reduzido para apenas O Amigo da Infância, e por isso é que geralmente é referido apenas por este título, é um caso absolutamente paradigmático no campo da imprensa protestante portuguesa. Em primeiro lugar, porque, como já referimos, é a primeira publicação periódica, antecedendo mesmo outros periódicos mais generalistas. Por outro lado, é um caso de assinalável longevidade, uma vez que foi publicado entre 1874 e 1940, ou seja, durante quase 70 anos ininterruptamente. Não é, pois, de admirar a extensa lista de colaboradores de várias gerações que se vão sucedendo na manutenção deste pequeno jornal. Segundo o professor Moreno Afonso, e passo a citar, a publicação contou ao longo da sua existência com a colaboração popular de 87 autores, 37 mulheres e 47 homens, muitos dos quais elementos importantes do movimento protestante. E também, por transcrição, era algo muito frequente também nesta literatura, digamos, inclui textos de 75 personalidades
que iam desde Vítor Hugo ou Tolstói até Camões ou Essa de Queiroz, incorporando ainda textos de inúmeros pedagogos portugueses. Portanto, isto é a citação do professor William Afonso. De destacar ainda, e também já foi referido, que, tal como ostentava orgulhosamente no seu cabeçalho, o pequeno jornal foi agraciado com o diploma de mérito da exposição da imprensa portuguesa em 1898, mas também em 1922, e mostrando, digamos, a dimensão internacional desta publicação, foi agraciado com a medalha de prata na grande exposição do Rio de Janeiro. Portanto, isto já no século XX, em 1922. Por contraponto, e vou ser muito breve em relação a este pequeno jornal, portanto, por contraponto, teve curta existência a publicação O Pequeno Mensageiro para a Juventude, cujo primeiro número sai do papel em março de 1981, dinamizado pelo então jovem Eduardo Henriques Moreira. Esta publicação viria a transformar-se no mensário O Mensageiro, em 1907, embora com um cariz mais genérico, portanto, não centrado especificamente nas temáticas infanto-juvenis. Perante este panorama, pode-se considerar tardio o surgimento do mensário Raio do Sol, uma vez que o seu primeiro número sai em janeiro de 1925, bem depois dos já referidos Amigo da Infância e Pequeno Mensageiro. Por trás desta publicação, que também viria a congregar numeroso público infantil, há dois nomes principais. Joaquim Pinto da Conceição, que, curiosamente, é quase sempre referido com o seu nome comercial, JP da Conceição, e é mesmo nome comercial, porque já mais à frente vou explicar de onde vem esta designação, e o incontornável Reverendo Eduardo Moreira, que, para além de fundador e dinamizador do Pequeno Mensageiro, era também colaborador de O Amigo da Infância. Brevemente, quem foram estas figuras? JP da Conceição era o que, em alusão ao ofício a que o apóstolo São Paulo teve de recorrer em alguns períodos da sua vida para se apoiar financeiramente, era aquilo que poderíamos designar um fazedor de tendas. Ou seja, era um pregador leigo protestante que sempre desenvolveu uma atividade profissional paralela que, em grande medida, lhe permitia apoiar o trabalho missionário em que se vinha empenhando desde jovem. Ainda na sua juventude, desde finais do século XIX, envolvera-se em ações de evangelização e propagação da fé reformada, pertencendo à corrente metodista, implantada em Portugal desde os anos 50 do século XIX e estabelecida formalmente na cidade do Porto em 1871, com a chegada do missionário escocês nascido na Argentina, o reverendo Robert Morton. Conceição, JP da Conceição, estabeleceu a sua firma comercial com este nome, por isso eu há pouco dizia que é o seu nome comercial, uma firma dedicada à relojoaria, estabelecida em 1894, empresa esta que ainda hoje existe dedicada ao mesmo ramo de atividade. Para além do seu envolvimento pessoal no trabalho missionário da Igreja Metodista Portuguesa e do protestantismo em geral, JP da Conceição foi um verdadeiro mecenas, contribuindo generosamente para os mais diversos aspectos da expansão protestante. E tendo alguns exemplos, na construção de edifícios emblemáticos do património edificado protestante, como, por exemplo, a sede da Associação Cristã da Mocidade do Porto, bem perto da Avenida dos Aliados, na publicação de periódicos e de outras obras impressas, como já mencionámos, e mesmo no apoio financeiro a jovens provenientes de famílias de parcos recursos financeiros, como, por exemplo, Ernesto Moreira, filho segundo de Eduardo Moreira, o qual se viria a tornar num conceituado e abnegado médico na zona oeste do país até há alguns anos atrás, ou ainda, por exemplo, Delfim Santos, um dos maiores pensadores e pedagogos do século XX português. De referir que Delfim Santos foi um empenhado jovem metodista na cidade do Porto, no primeiro quartel do século, e um dedicado membro da União Cristã da Mocidade daquela cidade. Voltando a JP da Conceição, ele viria a falecer em 1952, tendo animado e financiado a publicação do mensário Raio do Sol até dezembro do ano anterior. Se JP da Conceição atuou como editor, administrador e naturalmente proprietário do Raio do Sol, Eduardo Moreira foi o mais consistente e dedicado colaborador do mensário infantil ao longo de toda a sua existência. Abster-me aqui de fazer considerações biográficas sobre Moreira, dado que se trata de uma figura incontornável, bem estudada e referenciada na historiografia do protestantismo português. E, a mero título de exemplo, referirei a obra, infelizmente ainda não publicada, Eduardo Moreira, um construtor da diferença, tese de mestrado da doutora Maria Albertina Nunes Viana, da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, em 1999, e também o artigo Protestantismo e Republicanismo, propus de Eduardo Moreira, protestante e membro do Partido Republicano Português,
que foi publicado na Lusitânia Sacra e é da autoria da doutora Rita Mendonça Leite. De todo modo, o reverendo Eduardo Moreira tem sido considerado o mais relevante erudito do protestantismo nacional e certamente o mais prolífico autor desta corrente nas mais diversas áreas do saber. A pesquisa que eu empreendi não foi suficiente para determinar com rigor a razão pela qual J.P. da Conceição decidiu iniciar uma nova publicação infantil, particularmente quando já existia o conceituado e duradouro mensário O Amigo da Infância. Para além do mais, os editores de ambos os periódicos provinham da mesma área denominacional e evangélica, como já foi referido, concretamente a Igreja Metodista. Tinham também a mesma proveniência geográfica, já que, embora a administração do jornal O Amigo de Infância estivesse sediada na Livraria Evangélica em Lisboa, o seu editor era Alfredo Henrique da Silva, figura conceituada da Sociedade e da Academia Portuenses. A abertura do primeiro número, do Raio do Sol, de janeiro de 1925, é demasiado genérica para daqui podermos retirar conclusões mais concretas. E deixem-me citar muito rapidamente o que diz logo no início, na abertura do Raio do Sol, o seu primeiro número, em janeiro de 1925, sob o título Duas Palavras. E diz assim, este pequeno texto de J.P. da Conceição: em obediência às praxes estabelecidas, o Raio do Sol vem dizer do fim que tem em vista. Não pretende correr o mundo, senão com um jornalzinho feito com muito amor, principalmente para os pequeninos, que muito amor sabem ter. Os que aqui trabalham há muito para os grandes e pequeninos da Escola Dominical do Monte Pedral, na zona do Porto, como sabem, e dando publicidade ao seu trabalho, simplesmente desejam que aproveite o maior número. E que, apesar de muito modesto, seja sempre para a glória do Mestre, o Raio do Sol. Por sua vez, o número do mês seguinte, ou seja, fevereiro de 1925, de O Amigo da Infância, também cita com muita simpatia o surgimento do seu concorrente Raio do Sol. E diz assim o Amigo da Infância em relação ao Raio do Sol: o Amigo da Infância está muito contente. Nasceu-lhe um irmãozinho também pequenino e dedicado aos pequeninos. É o Raio do Sol nascido no Porto, na Escola do Monte Pedral. O Raio do Sol, sendo para os pequeninos, serve também para os que trabalham nas escolas dominicais, entre os mais pequeninos, especialmente por inserir uns breves comentários muito úteis às lições internacionais, devido à esclarecida pena do nosso ilustre colaborador, Sr. Eduardo Moreira. Há muito que insistimos com o experimentado obreiro Sr. José Augusto Santos e Silva, que era de Lisboa, para redigir para o nosso amigo os seus úteis comentários. E íamos começar a publicá-los este mês, mas o nosso irmãozinho Raio do Sol veio dispensar-nos disso. Tão completos são já os seus comentários. Tudo isto se resume em dar os parabéns aos iniciadores do Raio do Sol e em dizer aos interessados nas escolas dominicais que não devem ficar sem este novo auxiliar para o seu trabalho. Portanto, parece-nos por esta afirmação de que não haveria aqui nenhum tipo de concorrência em relação à ação destes dois jornais. Tanto num texto como noutro, se percebe que o desenvolvimento de recursos didáticos para a realização da escola dominical era um fator bem presente na preocupação que ambos os editores partilhavam. O experiente O Amigo da Infância felicita até o estreante Raio do Sol, como já vimos, pelos comentários ao texto bíblico da autoria de Eduardo Moreira. Quais eram, assim, as principais características deste mensário infantil? Refiro-me agora ao Raio do Sol. Tratava-se de um pequeno jornal que, do princípio ao fim da sua publicação, ao longo de 26 anos, portanto, entre 1925 e 52, manteve 8 páginas, ou 51, perdão, as quais eram tão profusamente ilustradas como as do Amigo. Não eram tão profusamente ilustradas como as do Amigo. Embora com algumas alterações ao longo dos anos, o grafismo não se alterou de modo substancial. Foi sempre uma publicação de caráter catequético, formativo, mas muito pouco informativo. Ao longo de 312 números editados, nada sabemos sobre o desenvolvimento das comunidades protestantes e seus protagonistas, ou quase nada, deveria dizer. A única exceção, curiosamente, e digo aqui quase como que um aspecto pitoresco, é feita para anunciar a interrupção durante apenas um mês, e só no mês de abril de 1942, dos comentários publicados por Eduardo Moreira devido à grave doença do autor. Essa informação é, aliás, confirmada por Maria Albertina de Viana, na sua obra. Quanto ao resto, apenas algumas fotografias dispersas, com resumidíssimas legendas apresentando os grupos ou classes, como era muitas vezes dito, da Escola Dominical das Igrejas do Monte Pedral, no Porto, Santa Catarina, Lisboa, como a Rita mostrou, e, curiosamente, um ou outro pastor ou missionário de origem africana, com destaque para Moçambique, que eram
estes pastores ou missionários apoiados financeiramente por estas igrejas. Os artigos escritos originalmente para o jornal ou traduzidos de outras publicações, geralmente de língua inglesa ou francesa, são de teor educativo, formativo, histórico, história religiosa ou nacional. Nota-se ainda uma significativa preocupação com o ambiente e com os animais. Dá-se um grande valor à virtude, ao heroísmo, à mãe e à família em geral, à arte, à alimentação, costumes de outros países, respeito pelos semelhantes, especialmente pessoas idosas, os vícios, particularmente o álcool, as virtudes, o desporto, o ensino, a escola e, naturalmente, não podia deixar de faltar a centralidade da Palavra de Deus. Todos os anos há também espaço para 3 números especiais. Portanto, todos os anos havia 3 números especiais no Raio do Sol. Um primeiro dedicado aos ninhos. Portanto, havia um número dedicado aos ninhos, em março, com um conjunto de artigos quase exaustivo sobre o cuidado que se deve ter com as aves. Um segundo número especial era sempre dedicado ao Dia das Mães, em maio, que nas comunidades protestantes é sempre celebrado no segundo domingo de maio. Um terceiro número, naturalmente dedicado ao Natal, em dezembro, que aproveitava também por partilhar algumas sugestões para os programas especiais das escolas dominicais. Há ainda menção a outros dias especiais celebrados nestas escolas dominicais, como a recepção ao superintendente, terceiro domingo de agosto, e o Dia dos Transviados, no último domingo de outubro, que conjuntamente com o Dia das Mães eram os mais frequentados, pelo menos na escola dominical de Monte Pedral, com cerca de 300 crianças presentes em cada uma destas celebrações. Um exemplo na ênfase moralizante deste mensário pode ser vista no seguinte texto de abril de 1933, dedicado aos companheiros inconvenientes. Eu vou terminar só mencionar este aspecto que me parece interessante. E então o jornal listava estes companheiros inconvenientes: os que usam de linguagem obscena, os que profanam o dia do Senhor, os que têm o hábito de mentir e furtar, os que fogem ao dever e que são preguiçosos, os que ridicularizam os seus pais ou lhes desobedecem, os que se iram com facilidade e que estão sempre em dificuldades com os outros, os que têm disposição para a crueldade, que têm prazer em fazer mal aos animais e, como não podia deixar de ser, que roubam os passarinhos do vinho. Quanto a secções temáticas, há a considerar como a mais relevante, tal como o próprio amigo de infância reconhecia, os comentários aos textos bíblicos das lições internacionais da Escola Dominical. Trata-se de um impressionante conjunto de 311 lições, muito bem escritas, como era a apanagem de Eduardo Moreira, as quais influenciaram diversas gerações de crianças e adolescentes protestantes ao longo dos 26 anos em que ininterruptamente as produziu. De referir que, em simultâneo, Moreira era colaborador do amigo da infância, para além da sua ampla obra produzida nesta mesma época, cobrindo um vastíssimo conjunto de temas. Vou passar um pouco à frente e vou tentar terminar. Vou só aqui então mencionar, também era só mencionar aqui um aspecto que me parece importante. Alguns temas que são tratados, e nomeadamente, a Rita também já mencionou, a questão do escotismo. Por exemplo, logo a partir de junho de 1925 inicia-se uma página dedicada ao escotismo, movimento muito ligado às escolas dominicais, como já foi mencionado, e também, curioso, que em 1932, até ao fim da sua publicação, em 1951, o Raio do Sol surpreende novamente ao passar a publicar em todos os seus números uma tira ilustrada em tom cómico, mas sempre de teor moral. Chamava-se As Aventuras de Fifi. E vou terminar então, havia aqui depois também alguns aspectos interessantes em relação aos autores. Era um jornal fundamentalmente de família, com muitos autores de apelido Conceição. Também de referir a importância que esta publicação teve para a divulgação da enologia protestante. São mais de 300 os hinos e cânticos, principalmente dirigidos a crianças e adolescentes, que são publicados ao longo dos 26 anos de existência deste jornal. Termino referindo alguns dados sobre o alcance e a dispersão geográfica que o Raio do Sol alcançou. Embora se tivesse anunciado desde o seu primeiro número, de forma bastante despretensiosa, que como uma publicação local, portanto, pertencendo à Escola Dominical de Monte Pedral, a verdade é que bem cedo o Raio do Sol chegou a outros locais do país e mesmo no estrangeiro. Logo em 1925 já tinha agentes em Ponta Delgada, Lisboa e Porto e correspondentes no Brasil e noutras paragens igualmente longínquas. Pela quantidade de nomes listados nos vencedores de diversos concursos, percebe-se que o jornal foi bastante transversal, tanto em termos geográficos, como mesmo em termos da sua penetração nas diferentes denominações e comunidades do protestantismo nacional, ainda antes deste completar o seu primeiro século.